E bora ver como é que funciona a questão de desenho de curvas polares. Tô ensinando isso aqui porque eu não vi tanto conteúdo, tanta videoaula falando essa parte, e é um negócio que não é complicado, mas ensinar ele por livros é um negócio que não fica muito didático, então eu resolvi explicar isso aqui. Bom, eu vou dar só uma rápida revisão aqui dessa parte inicial, no caso de você entender como é que funcionam essas coordenadas polares, tá? Primeiramente aqui a gente vai ter um eixo polar, tá? E eu vou pegar esse raio daqui, né? Eu vou colocar ele de 4 maneiras diferentes. É o mesmo raio, o mesmo comprimento, como você pode ver aqui, mas ele está rotacionado para diferentes ângulos. Aqui a gente tem o ângulo θ1, o outro ângulo θ2, ainda maior que θ1, θ3, θ4, beleza? Então, ó, para o ângulo θ1 e esse mesmo raio, a gente tem que esse ponto aqui, ele é o r θ1. Okay? Agora, esse outro aqui vai ser r θ2, tá? Beleza, até aqui geralmente tá tudo bem. Geralmente quando eu estudava, a minha confusão começava daqui, porque aqui você tem r θ3 e já aqui você tem r θ4. Eu pensava, uai, por que esse raio não tá negativo, né? Porque eu achava que para cima era positivo, para baixo era negativo. E não é assim que funciona, tá? Para você ter negativo, você tem que lembrar como se fosse do círculo trigonométrico, que eu vou explicar logo adiante aqui. No ciclo trigonométrico, por exemplo, quando eu tenho, digamos aqui, o ângulo de 45 graus, um certo ângulo θ, imaginemos que esse é o meu θ1. Esse ponto aqui é o ponto π sobre 4, que é 45 graus, θ1, certo? Raio positivo aqui. E nesse caso é um raio de 1, né? Perdão, eu fiz errado. No caso, esse aqui nosso θ1 é o π sobre 4, né? Então, θ1 igual a π sobre 4. Então, nosso raio aqui, no caso do círculo trigonométrico, é um raio 1. Então, π sobre 4. Agora aqui, ó, por exemplo, aqui, digamos que esse aqui é o nosso θ2. Pode ver o θ2. Tá, aqui, ó, θ2. Eu vou dizer que ele que a gente, digamos, tem 120 graus. Eu vou dizer que ele é 2π sobre 3, que é 120 graus. Esse ponto aqui seria 2π sobre 3. Beleza. Agora, quando a gente chega aqui no terceiro quadrante e pega aqui o ângulo, sei lá, deixa eu colocar essa reta mais embaixo aqui. Eu pego um ângulo, por exemplo, de 240, que é esse ângulo aqui, que é o ângulo de 5π não, desculpa, 4π sobre 3. Tá? Esse ponto aqui seria o 4π sobre 3, que a gente coloca aqui o raio e aqui o ângulo. Mas detalhe, por quê? Porque, como você pode notar, para o terceiro quadrante em específico, o raio que estiver bem aqui, ele é positivo. O raio do terceiro quadrante estaria negativo se ele estivesse no primeiro quadrante. Mesma coisa para o quarto quadrante. Digamos que aqui eu vou pegar um ângulo de 300 graus. Ou seja, no caso aqui eu tinha um θ3, né? Nesse caso aqui, ó, eu terei o nosso θ4, que será o ângulo, sei lá, de colocar ponto 1, 5π sobre 3, né? Vou dizer que θ4 é 5π sobre 3, ou seja, 300 graus. Ou seja, aqui no quarto quadrante, o raio positivo está para cá. Então, ele negativo estaria nesse sentido aqui, do segundo quadrante. Mesma coisa vale para o primeiro. O raio do primeiro quadrante ele é positivo aqui e negativo se estivesse para cá. O raio do segundo quadrante é positivo aqui e negativo se estivesse para cá. Então, todo esse momento que a gente trabalha, a gente fica trabalhando utilizando o ciclo trigonométrico. Beleza? Vou adicionar mais uma página aqui, somente para traçar alguns comentários. Primeiramente, a questão dos quadrantes, né?
cosseno, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Já o seno, ele é positivo, isso aqui é quando ele é positivo, tá? Ele é positivo, desculpa, esse aqui é o seno, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. O seno é que é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Certo? Então, por exemplo, voltemos aqui. Opa, voltemos aqui. Como você pode ver, o cosseno está para cá, certo? Ele é positivo aqui. Os ângulos que estão nesse quadrante aqui vão todos estar associados a cossenos aqui. Os ângulos de cá estarão associados a um cosseno negativo, que está para cá. Terceiro quadrante é um cosseno também negativo. Isso é coisinha de pré-cálculo. É só relembrar. Certo? Então, isso aqui vai ser essencial para desenhar os nossos gráficos. Vou fazer um exemplo aqui. Vou fazer dois exemplos no caso. Um trabalhando com seno e outro trabalhando com cosseno, que são dois casos diferentes, mas tem um macete que torna tudo muito mais fácil. O que a gente vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma tabela em que se associa θ e o raio que a gente tem, que vai ser nesse caso 1 mais cosseno θ. O que é que tem que fazer? Geralmente aqui, algumas pessoas vão fazer, vai colocar o ângulo de zero, né? Vai substituir na equação, por exemplo. Zero, colocando aqui no raio, vai ser 1 mais cosseno de zero, que é igual, cosseno de zero é 1, 1 mais 1, que é 2. E algumas pessoas vão fazer isso para todos os ângulos notáveis até o 2π, né? Mas isso aí dá muito trabalho. Isso daí dá muito trabalho. Então o que é que a gente sabe? O cosseno, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, certo? Primeiro e quarto quadrante, no caso. E negativo, consequentemente, no segundo e terceiro quadrante. Então, o que é que eu vou fazer? Basta eu desenhar, fazer isso aqui para os ângulos do primeiro quadrante e do segundo quadrante, e logo depois eu vou repetir meu gráfico. Por quê? Porque o ângulo correspondente no primeiro quadrante, por exemplo, o ângulo de 60 graus, o cosseno de 300 dele, que é o cosseno de 300, que é correspondente do ângulo de 60 graus no quarto quadrante, ele possui o mesmo cosseno, o mesmo valor de cosseno. Por exemplo, cosseno de 60 é meio, cosseno de 300 também é meio. Agora, por exemplo, no segundo quadrante, esse valor é o mesmo, mas troca de sinal. Então, o correspondente do 60 graus no segundo quadrante é 120. Cosseno de 60 é meio, cosseno de 120 é menos meio. Certo? Se o cosseno de 120 é menos meio, o cosseno de 240, correspondente do 60 no terceiro quadrante, também vai ser menos meio. Então, vou fazer isso aqui para zero. O número que você tem que trabalhar, você pode... você não precisa escrever nessa tabela em radianos, você pode escrever com os ângulos em graus mesmo, eu prefiro. 30, 45, 60, você faz o 90, aí depois também faz 120, 135, 150 e 180. Fiz isso para os ângulos notáveis do primeiro e do segundo quadrante. Não precisa fazer terceiro e quarto. Por quê? Porque daqui para cá, terceiro quadrante vai ter os mesmos ângulos, e daqui para cá também. Okay? Daqui para cá, no caso, no quarto. Então, vou fazer aqui 1 mais cosseno de 30, vai ser 1 mais raiz de 3 sobre 2. Não substitui, deixa assim. 1 mais cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. 1 mais cosseno de 60 é meio, deixa assim, não soma. 90 é 1 mais cosseno de 90, que é 0. 1. E aí o que eu vou fazer? Cheguei em 120. Então, 120 é a mesma coisa que o cosseno de 60 trocado. Okay? Então, aqui onde a gente tem o cosseno de 60, pode notar aqui, ó, tem mais meio, vai ser então menos meio. Então, eu vou ter 1 mais o cosseno, desculpa, menos o cosseno de 60, certo? Então, é meio, que vai ser 1 menos o cosseno de 45. 1 menos o cosseno de 30. E aqui vai ser cosseno de π, de 180 no caso, menos 1. Então é 1 menos 1, que é 0. Maravilha. O que é que nós vamos fazer agora? A gente vai desenhar este gráfico, beleza?
Ó, então, o que é que eu vou fazer? Eu gosto de fazer assim. Eu dou umas traçadinhas bem levinhas mesmo, bem levinhas. Assim, tá? Ó. Gente, pra você ter uma ideia de onde é que tá cada ângulo notável. Gente, pra gente ter uma noção, beleza? Como eu não vou desenhar o terceiro e o quarto, então eu não vou colocar essas traçadinhas não. Então olha só, o ângulo de 0 graus tem cosseno, tem o R igual a 2. Então vou colocar aqui, R igual a 2. O segundo ponto que a gente tem é o de 30 graus, correspondente a esse valor aqui, certo? 30 graus, esse é o nosso raio. Okay. E a gente soube que o raio aqui é 1 mais raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é aproximadamente 0,7. Se tu pega 1,7 e divide por 2, dá menor que 1. Então, vai ser 1 somado com um valor menor que 1. Isso é menor que 2. Então, eu vou desenhar ele mais para cá. Depois vai ser 1 mais raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 1,4 dividido por 2 dá 0,7. 1 mais 0,7 é menor que 2. E ainda por cima é menor que 1 mais raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque aqui eu vou pegar raiz de 3, que é 1,7 dividido por 2. Aqui eu vou pegar 1,4 dividido por 2. Você nota que 1,7 dividido por 2 é maior que 1,4 dividido por 2. Quando eu somo por 1, esse valor aqui vai ser maior. Então, ainda menor. 1 mais meio, 1 é menor que 1,4, né? Então, vem pra cá. E aqui a gente vai ter 1. Metade do valor que a gente tinha antes. Isso aqui vai ser 1 menos meio, então ainda cai. 1 menos raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é maior que meio, então consequentemente sua soma também vai reduzir. 1 menos raiz de 3 sobre 2, reduz ainda mais. E aqui a gente chega no 180, que é 0. Okay. Então, o ângulo de... Ó, você pode notar que o ângulo de 0 graus, ele tem esse valor aqui, certo? Vou colocar aqui, ó, seria 2, 0. E o ângulo aqui de 180, ele tem 0 π, certo? Então, fica bem simples de entender assim, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vamos fechar essa curva. Né? Então, vamos fechando a curva, colocar de amarelo aqui. Fazer uma com mais... com um pincel mais grosso aqui para ficar melhor o desenho. Ó. Pode ver, fechou isso aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou espelhar o que aconteceu no segundo quadrante no terceiro. Por quê? Porque eles dois têm cosseno negativo. Então, se isso aqui é o que aconteceu, você vai espelhar para cá. Espelhe o que aconteceu no primeiro e no 4, porque eles têm o mesmo valor de cosseno. Então, sei que não tá a coisa mais bonita do mundo. Deixa eu ver se eu fazendo mais rápido aqui, fica melhorzinho. Ok, ficou levemente melhor. Essa curva aqui é o que a gente chama de uma cardioide. Tá? Isso é uma cardioide, beleza? Então, ó, outra coisa, você pode só fazer assim, ó, para cosseno, para cosseno. Desenha primeiro e segundo quadrante, certo? Desenha esse aqui. O que é que eu vou fazer agora? É só espelhar isso agora para baixo. Ou seja, se eu pegar esse aqui e desenhar embaixo, eu vou ter essa parte daqui. Ok? É bem, bem simples. Agora para o seno. Para o seno tem outra história. O seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante. Ele é negativo no terceiro e no quarto. Então, o que é que a gente faz? A gente desenha o primeiro positivo e o primeiro negativo e basicamente repete o desenho. Então, quando a gente for fazer aqui a tabela, ficou torto. Θ, R que é igual a seno θ, eu vou fazer 0, 30, 45, 60, 90. Aí eu gosto de dar um pulo aqui, aí vai para 180, 210, 225, 240. Deixa eu... Acho que vou ter que dar uma leve descidinha aqui na tela. 240. Deixa eu levar isso aqui mais pra cima. 240.
e 200 e, no caso, 3.000 de π, né? 270 graus, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Seno de zero, que é zero. Seno de 30 é meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 91, aí aqui a gente vai ter um gapzinho, um espaço. Seno de 180 é zero. Seno de 210 é o mesmo que menos seno de 30 graus, certo? Menos seno de 30 graus. Então eu vou ter aqui menos seno de 30 vai ser menos raiz de 3. Desculpa, menos meio, tá? Menos raiz de 2 sobre 2, com expoente de 225, com expoente de 45 no terceiro quadrante. E 240 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. 270 vai ser o seno vai dar menos 1. Então, vamos desenhar aqui o gráfico, tá? Ok. Mesma história. Faz aqueles traçadinhos. Não é pra ficar bonito, não. É pra ficar desenhável, tá? O que importa é que você desenhe. Porque algumas questões você vai precisar desenhar pra entender isso melhor. Então, olha só. Vamos ver aqui. 0 graus, o seno deu zero. Então, pá, coloca aqui. Para 30 graus, deu meio. Então, meio. Vou colocar aqui. Certo? Para 45 deu raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é maior que meio. Para 30 deu raiz de 3 sobre 2. Também é maior que raiz de 2 sobre 2. E 90 deu 1, que é maior que raiz de 3 sobre 2, que é um valor menor que zero. Desculpa, menor que 1. Dá um pulo. Não. Esse segundo quadrante aqui, basicamente o que eu vou fazer é colocar os mesmos pontos nele. Tá? Por quê? Porque no seno, o primeiro quadrante e o segundo quadrante tem o mesmo valor de seno. Então, ó, já posso ir desenhando aqui a minha curva. Ok, vamos para o terceiro quadrante. Faz os tracinhos aqui. O que acontece? O que é o pulo do gato? 180 dá zero, beleza, zero. 210 dá menos meio. Então, o correspondente de 30 graus no terceiro quadrante está com menos meio. Detalhe, lembra que eu falei que para quem está no terceiro quadrante, o ângulo negativo vai ficar no primeiro, o raio negativo. Para quem está no quarto, o raio negativo fica no segundo. Então, se aqui é o ângulo de 210 graus, tá? Se ele está negativo, então, em teoria, se ele ficasse positivo, o meio ficaria para cá, né? O raio meio. Só que ele vai ficar para cá, porque ele está negativo, coincidindo com o de 30 graus. O mesmo vai acontecer com o ângulo de 225. O menos raiz de 2 sobre 2 vai ficar aqui. O menos raiz de 3 sobre 2 vai ficar aqui. E o menos 1 vai ficar aqui. Certo? E como o quarto quadrante tem o mesmo comportamento para o seno, vai repetir. Certo? Então, ó. Opa. Então, velho, é realmente bem simples. Formou um círculo nesse caso, tá? Formou um círculo. Então, ah, nesse caso, você tem que saber trabalhar com os respectivos valores de seno, trabalhar com essa questão do onde o seno é positivo, onde o cosseno é positivo, certo? Você tem que, se for preciso, dar uma revisada em trigonometria, beleza? Espero que tenha entendido. E a próxima aula vai ser resolvendo a questão de área de curva, beleza?